Oi, novamente. Olá, É, tá me ouvindo? tô, Leandro, eu vou fazer uma breve consideração que achei muito interessante o que você trouxe, apontando as particularidades peruanas, mas também é inevitável a gente não analisar as similitudes, né, com os outros países aqui da América Latina. Por exemplo, hoje no top 10 de casos da coronavírus, nós temos um país da América do Norte, os Estados Unidos, um país da Ásia, a Índia, e aí nós temos quatro países da América Latina nesse top 10, que seria o Brasil, o Peru, a Colômbia e o México. Nós temos a Espanha e a Rússia, né, países da Europa, a Rússia ainda com muitas particularidades em relação aos outros países europeus, e a África do Sul para fechar. Então, isso nos leva a crer que a conjuntura social, a conjuntura econômica, da qual a América Latina está profundamente absorvida, né, na qual nós estamos profundamente absorvidos, foi um agravante, né, para essa crise do coronavírus. Você trouxe para a gente, como eu já disse, as particularidades do Peru, que ficou evidente, né, para nós como que esse surto é exponencial e em relação à população é uma coisa grave, né, um surto grave. E aí eu pergunto para você, eu vou perguntar para você, a primeira eleição do Fujimori, né, a primeira eleição, a única eleição, porque depois ele se manteve enquanto um ditador, tem muitas similitudes também com o processo de eleição do Bolsonaro, né, aqui. E o Fujimori está num período histórico interessante, interessante, muito cruel para nós, mas interessante do ponto de vista histórico, porque ele está no fim das ditaduras, das ditaduras militares, como a do Chile, a do Brasil, a da Argentina, mas ele também é um começo dessa onda populista, dessa onda neofascista, que hoje a América Latina está mergulhada de novo. Então, se você puder comentar um pouco dessas similitudes e desse processo eleitoral, eu acho que seria interessante. A professora Lívia, primeiro eu vou falar, a Mercedes, né, que é uma companheira nossa do grupo, fez um comentário dizendo que os países latino-americanos continuam a serem saqueados, né, pelo sistema mundial de circulação de mercadorias, e é por isso que a gente vê a abundância de recursos minerais, de recursos hídricos sendo cada vez mais destruídos, né, deflorestados nos nossos países. Mercedes faz essa consideração, concordo totalmente. A professora Lívia traz duas perguntas. A primeira pergunta ela queria que você falasse um pouco do caráter ideológico conservador que é forte no Peru, né? E se isso houve algum impacto sobre a pandemia. E depois ela pergunta se houve alguma reação xenófoba à Venezuela no Peru, né? No contexto da pandemia. Tá. Posso já? Pode, pode. Bom, sobre as similitudes e diferenças do Fujimori e Bolsonaro. É, eu acho que a implantação dos pacotes neoliberais no Brasil foram também iniciados em 1992. No caso do Peru, por exemplo, a eleição de Fujimori não foi uma eleição parecida do Bolsonaro, no sentido de que ele foi democraticamente colocado como um surto de desejo conservador da população. Não foi. Ele foi eleito quando cansados de todos os liberais anteriores, Alan Garcia, Bermúdez, etc. E Fujimori apresentou-se como um Lula naquele período. Exatamente. Foi uma traição política, uma estratégia política. Então, ele saiu, inclusive quando ele ingressou na política de forma repentina, diferente do Bolsonaro, que foi todo um conjunto de preparação anterior, inclusive à eleição dele, é, ele prometeu que não ia ter um choque que significa uma troca de moedas e fazer cambiar logo o valor dos custos, né? Implementação própria do pacote neoliberal. E ia continuar de forma consultar com os povos, etc. E também na estratégia junto com Bolsonaro, embora ele negou
o Fujimori negou que ia ter essa implementação do pacote. Ele também ocultou o que exatamente ia ter. Nesse sentido, é semelhante à estratégia de legitimação dos governantes à presidência, né, ao governante no capitalismo. Então, foi isso. O golpe de 1994, o golpe 2 anos depois, ele já foi uma clara evidência de que não era essa a proposta. Que anteriormente estavam os militares, eu prefiro, na verdade, falar dos militares, que é muito ainda mais importante. Eu até trouxe aqui essa parte porque ele é bem mais importante no aparelho estatal como um todo, do que os governadores, embora eles também sejam. Então, ele tem se aliado aos militares, ele tem implementado já longamente todo o pacote de consenso de Washington, por exemplo, já no Peru diretamente. E ele foi brusco, com aquela gigante enorme. Inclusive, foi nesse período, nessas condições de fragilidade ainda mais das condições da população, se deu surto de tuberculose, se deu surto de peste bubônica em Lima, de uma forma generalizada, gigante para a população, se deu muita fome, muito desemprego, tanto assim que a gente sofre o processo de vida na rua, de venda de camelô. Você vai no Peru, você vai encontrar camelô por todo lugar, tá? Essa é uma das coisas que me assustou no Brasil, da diferença. Então, o Bolsonaro, embora ele entra, sim, como para aprofundar as medidas liberais, neoliberais, todo o pacote neoliberal conjunto de abertura econômica, ele também entra com o militarismo. Ele é um militar, né? Então, nessas partes, eles são semelhantes. A forma de como eles apareceram no governo são diferentes. Agora, o trajeto do governo de implementação também são semelhantes. A diferença é o que a Lívia acabou de falar justamente, o caráter ideológico no qual ele se legitimou. O Bolsonaro é abertamente conservador. Ele abertamente fala do conservadorismo. Embora o peruano também tenha uma certa carga de conservadorismo, não só ideológico liberal, mas também contra a mulher, contra o gênero, vários setores assim de valoração cristã um pouco mais ortodoxa, eu poderia dizer. O Fujimori não foi com essas ideologias, não. Ele foi pelo crescimento, pela promessa ainda contínua. Isso tem um caráter que tem a ver com a pergunta da Lívia, com a promessa ainda contínua do bem-estar, a promessa, a esperança de vida, né, do neoliberalismo. Bom, sim, respondendo ao saqueio da América Latina, sim, eu trouxe, na verdade, de uma perspectiva não só do neoliberalismo, sino uma perspectiva de como nossa sociedade está organizada em função ao capital. Se a gente viu no mundo inteiro, por exemplo, que o capital não, o mundo inteiro tem toda uma dimensão capitalista, entre eles se diferenciam, porém todos têm uma mesma particularidade, que a negociação, por exemplo, da propriedade privada de produção precisa de interagir pelos lucros. Sem isso, não consegue se dar. Então, existe um conjunto de interesses de propriedade privada que limitaram, por exemplo, a rápida contenção da pandemia. Economias como Itália, por exemplo, europeias, que rapidamente têm infraestrutura enorme para montar diferentes redes inclusive o Brasil tem, redes de elaboração de bens que se direcionem à contenção da pandemia, tem, mas não foi feita porque já os lucros estavam previstos para destinados a outras coisas, né? Então, um confronto de interesse direto. Então, isso que eu tentei trazer do ponto de vista da produção peruana. A produção peruana como um todo é fortemente privatizada. Mesmo em setores públicos, por exemplo, a gente paga por vários dos medicamentos, por vários, inclusive, apenas as receitas médicas. Eu até fiquei assustado, porque quando eu fui fazer o teste de Covid no Brasil, por primeira vez que fui ao SUS, me falaram: a gente não vai fazer um teste em você. Se você quiser, vai no setor privado a fazer seu teste. E eu me assustei tanto, porque essa é exatamente a realidade do dia a dia dos peruanos. A gente está acostumado a isso lá. Aqui eu senti um alívio, porque estou aqui desde 2010. Um alívio dessas
desse ônus da carga material da minha condição de vida, senti, de certa maneira. Não ao todo, mas senti. Porém, essa diferença do tratamento da Covid, por exemplo, é a primeira vez que senti isso no tratamento do SUS. E eles disseram, né, que eu tenho não sou maior de 35 anos, não possuo grupo de risco, várias coisas que eles me disseram que são necessárias para fazer o teste na rede pública, senão não é feito. Fiquei assustado, mas essa condição em Lima, por exemplo, no Peru, a educação, por exemplo, você tem que pagar a matrícula na universidade, no caso, imagine, na UFES. Você paga a matrícula, ainda paga o direito por pintar os prédios, paga o direito pelo uso da manutenção dos livros. Então, tem aquela taxa assim, ainda isso você paga o direito de fazer o Enem, que no caso é o vestibular, que é mais ou menos em torno de R$ 500 por família, por postulante. Então, eu lembro mais ou menos em 2008 que na Universidade Maior de São Marcos, que é uma das maiores universidades, competiram 50.000 estudantes e somente entraram 3.000. Então, imagine a quantidade de lucro imediato nesse processo, a quantidade de tirar as condições da população em aceder a uma educação, por exemplo. Né? E a própria educação também, eu não coloquei aqui dados de educação, queria colocar vários dados, mas era muito extenso o texto, beleza? Mas a educação, por exemplo, agora o sistema de saúde, no sistema de saúde, agora atualmente eles falam em uma avaliação dos segmentos epidemiológicos dados. E eles dizem, né, em uma dessas falas, é com a Covid que aprendemos a valorar a ciência. Mas não é, porque toda a estrutura científica peruana, por exemplo, está voltada à produção diretamente. E não às condições de prevenção, por exemplo. Somente mediante o lucro é possível fazer isso, mas o lucro condiciona, então separa. E essa estrutura que a gente tem, inicialmente tentei trazer. E não é falso, porque peguei todos os dados de jornais liberais, jornais de comércio, livros liberais também, misturando. Então, não é dados tendenciosos, é a realidade que a gente vive. Né? Só que é a realidade de grande parte da população. A respeito ao que falou Lívia sobre o caráter ideológico, isso é bem importante. Eu tenho um texto aqui que eu fiz de finalização, mas tem muito a ver com esse caráter ideológico que eu gostaria de ler. Posso fazer? É só Vai, um pouco. claro, com certeza. Tá. Respondendo a Lívia. Bom, hoje a quantidade de mortos pela Covid tem apresentado uma forte queda, hoje. Porém, tem deixado um 40% da população limeña contagiada. O governo tenta justificar o elevado número de mortes com efeitos de testes sinceros atualizados. Porque, assim, o Peru se compara com o mundo, que todo mundo teve, todo mundo não fugiu, então a gente também não podia fugir nesse sentido, sacou? Então, só que a gente tem mais número porque a gente faz mais testes. A gente revela mais testes. Então, como a gente revela mais testes que outros estados ocultam, então é por isso que a gente tem um número elevado de mortos. Vocês estão entendendo? E ao longo desses meses, o culpado da pandemia sempre tem sido direcionado ao comprometimento cívico, social e moral da população peruana. O carro e a culpa do processo de crescimento pandêmico são os maus comportamentos, nesse sentido. Porém, a quarentena e os cuidados familiares, embora fortemente importantes na condição pandêmica que eles elas são insuficientes para efetivar essa contenção, dadas as condições de vida material. E por isso que coloquei inicialmente quais são as condições dessas famílias inteiramente. E não só isso, mas porque a estrutura econômica peruana tem impedido uma reação rápida de negociação e de superação da preferência do lucro na implementação de programas sociais direcionados ao apoio efetivo da quarentena, demonstrado nesses... Porque, assim, a gente tem, por exemplo, 21 anos de crescimento econômico. Temos uma forte, robusta reserva internacional. Mas, então, quase todas as medidas implementadas pelo governo têm sido minúsculas. Parece que a gente poupou para nada, ou a gente poupou, a gente sabe por que poupou, na verdade. Né? Tá, então, eu continuo falando aqui, mas tem a ver com isso.
Então, não só isso, mas porque a estrutura econômica peruana tem impedido uma reação rápida de negociação e de superação das preferências do lucro na implementação de programas sociais e econômicos direcionados ao apoio efetivo da quarentena, demonstrando que os 21 anos de crescimento das reservas internacionais apenas servem para a aplicação de investimentos que permitam maiores índices de lucratividade, que é no caso. E isso daqui não estou inventando agora, porque não adivino o futuro, mas o passado diz muito sobre aquilo. Seja destinada à infraestrutura produtiva, que beneficiam principalmente o capital, pois pouco e isso o que trouxe também demonstra isso, né, a pandemia da Covid, porque a infraestrutura é mais direcionada as cadeias produtivas de lucro. Não se tem criado muita estrutura na pandemia. Estrutura, me refiro a sistemas de educação, sistemas de saúde, casas, sistemas, implementação, corpo de trabalhadores, várias coisas que se tem implementado. Então, isso não é estrutura nesse sentido, né? 75 dias após iniciar a primeira quarentena, o FMI emprestou ao Peru 11 milhões de dólares em empréstimos, nos quais as reservas peruanas têm sido o aval de compromissos de pagamento dessas dívidas adquiridas até hoje, desde antes de iniciar a pandemia. Então, é um não uso da poupança. Está entendendo? E isso é algo muito importante, porque no Peru está profundamente arraigado que o futuro é muito importante, que o presente é um sacrifício do futuro, no sentido de condições de vida. Então, a gente não pode quebrar como posso fazer, o porquinho, o porquinho, não lembro, não sei como você fala em espanhol. Cofrinho. 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 A gente não pode quebrar o cofrinho porque ele é o último que se quebra. É verdade, em certa maneira, mas é verdade, ele faz sentido em relações sociais pessoais. Mas em organizações de sociedade que se mostra, ele significou a morte de milhares de pessoas, de milhares de pessoas. Então, parece que elas não servem. Parece que elas não são necessárias para quebrar o porquinho, nesse sentido, né? Então, agora, indo também ligando com o que ele diz a professora. Sobre os pronósticos de iminente recessão de menos 17% para este ano, o Peru tem uma previsão de recessão. O governo tem fortalecido, nesse último mês, as medidas de contenção pela via de testes generalizados à população e uma atenção itinerante e trabalhos de saúde que reforçadas pela população voluntária. Olha, são decisões que poderiam ter sido tomadas no início. Só que a prospecção de lucro e as condições, ou seja, eles se tomaram rapidamente as decisões pela crise que estavam tendo, porém não necessariamente se implementaram pela questão de custo-benefício. É a mesma lógica que a gente tem numa produção. É o custo de desperdiçar, entendeu? E dizer que o Peru tem aprendido a valorizar, agora, né, dizer que o Peru tem aprendido a valorizar estruturas sociais na pandemia, que agora estarão sendo valorizados, é um sesgo histórico. E uma esperança que nem de perto é fundamentada, pois por um lado a pandemia e a sua contenção já tinha anteriores experiências claras desde janeiro, nas experiências asiáticas. Já estavam dadas, nas experiências europeias também já estavam dadas. Por outro, porque semelhantes condições críticas da população têm se vivenciado no período de 1990, com as mesmas condições parecidas e quase no mesmo volume parecido, com o surto da tuberculose e a peste bubônica. Também pelas condições da vida do trabalhador, nesse sentido, é uma doença de pobres. E a pandemia tem mostrado também isso, uma doença de pobres. Ou uma pandemia dos pobres, no caso, né? Porém, é uma doença propagada nas condições da produção da vida social vigente, só vai ser conseguido superadas dentro das ideias do marketing da esperança. Porque, assim, todas as ideias que o caráter ideológico compensador visa como um marketing de ter melhores condições de vida, nada mais. Realmente, nos 21 anos de crescimento, ou nos 30 anos de crescimento, a gente tem essas condições colocadas lá em cima, que elas são reais. A promessa de melhor condição é tão profunda que as próprias comunidades camponesas, elas têm uma leitura das suas condições, principalmente influenciadas
pela Academia de Antropologia, por exemplo. E não falo de toda, imagino que deve ter um senso crítico dela, mas a maioria, por exemplo, coloca várias características do capitalismo na leitura delas, que permite, por exemplo, fazer com que a comunidade permita apenas seu desenvolvimento enquanto ela está inserida nas cadeias produtivas. Ou a comunidade permita o seu desenvolvimento apenas enquanto ela viabiliza suas relações de produção direcionadas à produção de mercadorias. E isso eu trabalho bastante no meu estudo agora de mestrado, que estou corrigindo. Mas, assim, não se entende as relações de produção da própria comunidade. E no estudo eu trago, por exemplo, o conflito dessa relação da comunidade com o capital nas próprias relações comunitárias em contra da própria comunidade. Mas, ao mesmo tempo, o fato da comunidade ainda ter aquela estrutura comunal permite ela existir como resistência, porque, assim, toda essa migração dada das comunidades, toda essa concentração de quase 30% de pessoas em 1% do território peruano em Lima, é feita pela retirada das condições de vida dessas comunidades anteriores. Não sabe? Então, é um conjunto de coisas que aparecem. Então, o caráter ideológico é muito forte, é muito marketizado, um marketing gigante do que é desenvolvimento, do que é aquilo, né? E, pois, é bem difícil, mas nem por isso, e justamente eu tentei trazer bastante a correlação de forças como principal, nem por isso as comunidades se desentendem ou ficam cegas. Elas sabem das suas condições. Agora, em contexto de pandemia, por exemplo, embora elas reclamam no Estado melhores condições, elas sabem que o Estado demora em chegar, ou não chega. Várias afirmações, por exemplo, de reuniões comunitárias, elas afirmam: a gente não pode produzir por lucro, embora também tem que produzir. E não é, porque elas dependem parte da produção delas está dependente do capital. Grande historicamente formados, mas parte dela não. Parte dela é dela própria. Mas essa dela própria também depende diretamente do capital. Então, ela tem ao mesmo tempo e também não. Só que a análise antropológica faz com que todo o marketing fique direcionado. Eu estava assistindo, antes de ontem, uma entrevista de antropólogos sobre as comunidades. E é bizarro, porque até o próprio nome do curso, do cargo, era antropologia e gerenciamento de recursos humanos sociais, meio que assim, não lembro bem o nome, mas ele tem a ver com o gerenciamento da produção das comunidades, com o gerenciamento das populações urbanas também. E na pesquisa que eu tenho realizado, por exemplo, anterior no mestrado, tem vários relatórios que tenho lido feitos por antropólogos. E todos condizem, direcionam toda essa ideologia do conservadorismo liberal no mercado para essa direção. É isso que acontece. Então, é isso. Mas a comunidade não é só isso, beleza? A comunidade tem ainda resistência, ela tem uma experiência milenar enorme, ela tem superado processos parecidos ao Inca, com anteriores, Timor, Chalin, etc., que foram crescendo. Né? Então, o capitalismo também faz parte. Ela poderia ser, na minha opinião, um germe material, porque ela tem uma materializada de relações produtivas que existem ainda, então ela é um germe material, sim. E bom, a reação xenófoba, não nem falar, né? Porque já que os problemas do Peru e da Covid são problemas individuais, o problema da pobreza é um problema individual de falta de noção de perspectiva de vida para fazer um bom negócio, de falta de vontade de acordar todos os dias às 5 da manhã e chegar às 12 horas da noite em casa trabalhando, de pessoas que não trabalham porque, sei lá, o trabalho de vender camelô não é trabalho, não sei, pessoas que não trabalham para ser algo grande na vida está. Então, a migração dos venezuelanos, procurando também condições de vida, claro, se viu confrontada com isso. Então, tanto a mulher, a condição de mulher, por exemplo, é uma justificativa para que ela receba menos salários. E com isso, claro, se aumenta a produtividade, se aumentam os lucros. Mas é só uma justificativa, tanto quanto a xenofobia. A condição dos venezuelanos
que muitos deles têm qualidade, maior qualidade de ensino, de produção, então, eles também são pagos, bem mal pagos, muito mal pagos lá no Brasil. Então, aumenta esse processo de xenofobia, muito forte. A disputa entre o trabalhador pelo privilégio da servidão, como tem no livro do Antunes. Isso. Nossa, Leandro, essa sua síntese sobre um caráter mercadológico, marketizado, né, dentro da antropologia, mas também, acho que, se você me permite dizer, dentro das teorias contemporâneas, né, é muito bom, importante, gostei muito, porque isso serve de base para o meu trabalho também. Depois até a gente troca uma ideia lá no WhatsApp sobre isso. Porque eu acho que a antropologia tem se apropriado do estudo das comunidades. E de longe ela é. Eu acho que o marxismo não pode ficar atrás. E o livro último, inédito, publicado em espanhol, do Marx e as Comunidades Ancestrais, é muito fundamental. Ainda bem que já está em espanhol, acho que também está no português. Porém, é novo. Então, a gente tem que estudar com certeza as comunidades. Eu penso que no movimento MST, por exemplo, que tenho procurado aqui, visitado em Vitória, ainda se tem as relações de produção bastante dependentes, bastante condicionadas pelo mercado. Muitas. E a gente tem que estudar outras formas fora do mercado para imaginar, inclusive, esse futuro. Não é uma questão de ficar no mesmo, a gente fica pensando isso. Beleza, eu acho que no chat agora tem mais uma pergunta da professora Lívia e outras não surgiram. Eu vou te fazer mais uma pergunta também, e depois que você responder essas, você pode fazer suas considerações finais e aí a gente encerra. A professora Lívia pergunta assim: no Brasil, inclusive isso veio de uma frase icônica que teve da reunião ministerial, né, aquela reunião ministerial que foi judicializada e foi revelada a público. O Salles, ministro do Meio Ambiente, disse que o governo Bolsonaro tinha que aproveitar que a mídia, né, que a sociedade está preocupada com a crise do coronavírus para passar a boiada, né? A Lívia sintetizou isso como tomar medidas de profunda austeridade de forma totalmente acelerada, né, nesse período em que a opinião pública, que a própria sociedade se concentra em torno da crise do coronavírus. Você vê algo semelhante a isso no Peru? A pergunta que eu vou te fazer é que a gente tem um problema sério, né, com a contemporaneidade na antropologia. Mas mesmo assim, isso não significa que nós temos que abandonar as bases até mesmo do que se constitui como antropologia. Por exemplo, estudar os modos de vida de sociedades tradicionais. Eu estudo uma sociedade tradicional de pescadores, né, uma comunidade tradicional de pescadores em Aracruz. Então, eu queria que você dissesse mais um pouco de como que nós, que temos uma tradição crítica, né, da teoria crítica, como que nós podemos desenvolver uma análise fora desse nicho mercadológico, desse nicho marketizado, eu gostei da expressão que você usou, de que algumas teorias contemporâneas têm se apropriado hoje e têm feito uma verdadeira avassalado epistemologicamente essas comunidades tradicionais. Gostaria que você comentasse um pouco. Tá. Poderia me explicar um pouco mais sobre a pergunta da Lívia, que eu não entendi boiada. Tá. É porque passar a boiada, né, na prática ruralista, é mais ou menos abrir pasto, né? Geralmente, onde tem floresta, você abre pasto e põe boi no lugar. Então, esse que é mais ou menos, utilizar a pandemia como uma cortina de fumaça, né, como um véu para você poder tomar medidas de extrema austeridade e intensificar, né, a plataforma neoliberal no nosso país. Entendi. Então, sim, semelhante no sentido dos propósitos da expansão do capital, beleza? Mas não semelhante no sentido de passar a boiada de fato. Porque o Peru não é uma grande fazenda de exportação, por exemplo, de soja, dessas formas. A estrutura dele é outra. Então, essa boiada, no caso, essa expansão do capital, bom, o capital tem os limites, materiais também. E isso tem se visto na expansão. Para explicar isso um pouco, no caso do Peru, poderia dizer que... Como explico? Deixa eu ver. Tá. O programa de créditos e microcréditos no Peru tem se iniciado em 1960, para a gente ter uma noção. E foi iniciado as cooperativas de poupança e crédito
pela corrente de uma corrente de igreja católica, que elas são aquelas que intervinham com pastores, etc. Em 1970 aparece aquela das ONGs, diferentes ONGs no âmbito mundial, por exemplo, do desenvolvimento como forma de competir, inclusive com a União Soviética, tem se dado como programas estadunidenses de apoio ao desenvolvimento, como se chama eles, né? E também, em 1970, com as caixas econômicas. Essas três correntes que existem até agora têm disputado diferentes formas, mas elas não conseguiram subsistir em 1980, 1990. Por quê? Pelos limites das condições da população. Não conseguiam subsistir. Elas tinham funções de grandes perdas dos fundos, o que permitiram fazer rearranjos dos fundos, por exemplo. A partir de 2000, principalmente 2005 para frente, há um boom da expansão do microcrédito. E o que significa isso? O que significa isso para a atual situação da Covid? Que a forma que tem encontrado essas experiências ao longo dos anos, quase 60, 50 anos, da expansão do capital, da produção peruana, eles têm tal forma de arranjar que permitam tanto assegurar o empréstimo de devolução, logicamente, e que permitam meios às comunidades ou às populações empobrecidas urbanas que eles entreguem, implementem medidas para dar o retorno, né, das dívidas. E uma delas pode ser a comunidade, os bancos comunais, chama-se assim, ou cooperativas comunais, elas são. Então, isso está extensamente no Peru aplicado, até porque mesmo as comunidades precisam vender suas mercadorias a baixíssimos preços, eles são roubados na cadeia de valor, e eles são sempre aproveitados, dão crédito para a produção nova, dessas cadeias de novo. Então, é no mínimo, quem traz os novos arranjos das cadeias de valor, de juntar as comunidades, de dar o pacote, de dar o implemento, de dar técnicas, como produzir determinadas mercadorias segundas e sair do mercado, também essa expansão. Agora, com a Covid, por exemplo, o pano de fundo tem a ver com toda essa rede. Em 2009, já agora, o Estado já mais consolidado junto com os capitais dos fundos nessa direção, eles montam, por exemplo, um programa chamado Serra Exportadora, que é um programa direcionado à inclusão financeira, como eles dizem, das zonas não incluídas, no caso, comunais. E isso permite dar pacotes inteiros de toda a cadeia produtiva, de direcionar como eles têm que fazer. Então, nessa relação, por exemplo, agora, atualmente, eu vejo que existe toda uma matiz que oculta, por exemplo, a moral de que agora os peruanos têm que se apoiar, que de fato tem que se apoiar na pandemia. Mas as comunidades cumprem um papel fundamental e moral de continuar provendo suas mercadorias. Então, mas elas não provêm diretamente. Elas provêm através dessas cadeias de valor. E vendo já uma perspectiva anterior de que toda essa rede tecnológica agora, né, de terceirização dos ganhos, ou de dar, por exemplo, a propriedade da terra, a propriedade do trabalho, a propriedade dos meios de produção, mas segurando através dos sistemas de plataformas, ele está se implementando no Peru. Agora, eu não posso... A tendência é que se implemente, beleza? Agora, você vai implementar, claro, na correlação de forças, né, que a própria comunidade tem. E isso é importante, importantíssimo estudar, que tem a ver com a pergunta que também fez, porque, assim, as comunidades organizadas como um todo no Peru, elas procuram, de fato, se desenvolver enquanto comunidades, beleza? Que isso também é diferença. E não se desenvolver enquanto capital. Embora possam não perpassar aquilo. Então, elas têm planejado, por exemplo, de que as comunidades precisam modificar o mercado, elas querem modificar o mercado. Ou que o Peru tem que reestruturar sua economia com uma outra lógica de mercado. Mas não se sabe a ciência certa, com exatidão, quais relações de produção isso significa. E quase todo tem a ver com essa passada de pano, por exemplo, com que as comunidades têm necessariamente que cumprir seu papel de fornecedoras,
né? As comunidades têm que cumprir seu papel de alianças com as empresas para poder funcionar. E, nesse sentido, ela tem se expandido. E também nas zonas indígenas da Amazônia, por exemplo. Também tem sim. Sim, mas de uma outra forma. Tem se expandido, com certeza, a pandemia. Até porque mesmo o exército está controlando muito na época de pandemia, na época de estado de emergência, né, os movimentos que existem. Mas as comunas eu acho que têm melhores condições de resistir do que os próprios associações de trabalhadores nas áreas urbanas. Eu acho pela pesquisa, tá? Agora, a respeito ao que você me disse. Sim, a maioria das pesquisas que eu tenho feito são antropológicas, quase todas. E elas recalam, por exemplo, as análises etnográficas são, ao meu ver, uma das mais importantes. Elas trazem um conjunto de caracterizações da materialidade como eles estão. Nem todas, claro, focam na questão de propriedade e relações de produção, que é uma das coisas que a gente estuda. Elas focam mais do que tudo a cultura, a significados, né? E isso é uma crítica que eu preciso fazer e tenho que fazer, porque assim, parece que as comunidades são estudadas do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista da tradição, do ponto de vista da ancestralidade, da cosmovisão. Parece que as comunidades não são estruturas produtivas reais, atuais e modernas. Olha aí. Porque isso deixa, inclusive, num preconceito enorme da economia e de uma luta social, que deixa as comunidades como uma traça, uma coisa atrasada, que ela tem que se modernizar, que eles estão fazendo isso, porque costumeiramente estão fazendo. É tanto assim que eu coloco um exemplo, né? O Natal, por exemplo, é uma festa costumeira. É como se elas fossem um mero espaço exótico para satisfazer a curiosidade ocidental, né? Aliás, se transforma nisso, né? No final, Se- se mercantiliza, por exemplo, o turismo. Então, isso se justifica por aí. Por exemplo, o Natal é uma festa de costume. Se a gente pega e analisa, eu posso isso, olha aqui, porque se a gente analisa nossas relações como costume, naturaliza tudo. Não se descobre nada. E olha que Natal é uma costume que quase todo mundo tem, mas o que significa o Natal de fato? Entendeu? Então, embora ela seja uma costume, ela é um processo de consumo familiar bem fugaz, inclusive, né? E, claro, de relações, de companhia, beleza. Mas uma festa na comunidade não implica isso. Não tem nada a ver com isso e os antropólogos sabem. Só que, pela perspectiva liberal, de enxergar as comunidades apenas tudo com conjunto de características e relevar aquelas que têm a ver com o mercado, a economia e mercado. Então, somente isso, mercado, economia, e somente tem isso. Elas ressalvam isso, então, eles erram nessa análise, no sentido de que uma festa, por exemplo, da água, implica o quê? Implica arranjar conjunto de trabalhadores ou moradores, implica a prospecção de abertura de cercos para a continuidade e manutenção da água, de quem vai usar isso, como vai ser, como se diz, renovado, ampliado, sei lá. Então, tudo é estrutura produtiva. Inclusive, quando termina a festa de processo, entendeu? Ele se planteja o próximo, a próxima tradição, a próxima festa, que na verdade é a abertura das condições econômicas. Então, não só isso, anterior a acontecer isso, se analisa os alimentos, o tipo da produção dos alimentos, as vestimentas, várias coisas entre a divisão entre o homem e a mulher. E isso tem se visto marcadamente na Covid. Porque as comunidades têm o Estado quem vai organizar. Eu tenho colocado aqui uma coisa que eu acho que eu não li. Mas, olha, a Covid tem mostrado uma questão muito importante da correlação de forças no Peru. Primeiro, todo esse conjunto de pessoas que vão migrar ao interior, elas têm necessidades reais. Elas entram em conflito, tanto com as normas do Estado, tanto com as normas da Covid. Elas entram, de fato, em conflito. Elas se organizam enquanto sociedade. Elas vão se destinar exatamente a satisfazer essas necessidades que indo lá. Então, elas se organizam. As comunidades também se organizam. Elas se organizam com uma correlação de forças, sabendo que embora elas vão pedir com certeza sempre ao Estado, e embora elas sabem muito bem que o Estado não vai dar, elas sabem que ninguém vai fazer mais do que elas. A manutenção das condições de vida. Então, elas se organizam.
Então, elas sabem muito bem. E nessa questão, elas se organizaram entre homens, mulheres, atividades de construção de casas, por exemplo, longe da junção, da acumulação demográfica, uma série de coisas que eles têm de fato, e têm graças àquela materialidade dessa organização comunal. Para você entender, por exemplo, hum, as comunidades, numa comunidade maior, de maior volume, ele tem cinco graus de associação de decisão, que tem a ver com a intensidade demográfica dos locais. Essas instâncias vão decidir, em lugares, períodos, por exemplo, a alternância da produção da propriedade. Elas vão decidir o uso coletivo da propriedade ou determinar, por exemplo, a divisão dos produtos das famílias. Então, essa produção não é mercantil. Ela não está destinada nem sequer para a produção mercantil, está destinada para o consumo social. Então, se está destinada para o consumo social, quanto não mercadoria, ela pode ser destinada para aplacar as doenças da Covid. E, de fato, está sendo destinada a isso. Está me entendendo? Então, isso não percebe a antropologia. A antropologia ainda está na descrição. Não sei, eu não posso julgar tanto a antropologia no sentido de que eu não analiso tanto a antropologia, mas pelas leituras dos livros que eu vou pegando, eu acho que uma carência e uma apropriação que embora tenha ajudado muito, no sentido de conhecer todas as características comuns, as análises delas, produto daquela influência do capital, do estudo do capital, tem tergiversado diretamente. E isso é importante porque, olha aqui, eu vou te falar uma coisa. Quando eu li os livros da própria comunidade, e olha aí, da própria comunidade, sobre as origens das terras, elas explicam que elas foram herdadas diretamente a dedo dos incas. E isso parece verdadeiro porque a própria comunidade que afirma. Mas quando a gente analisa no período de disputa da conformação de propriedades, lá na época da colônia, a gente percebe que os moradores andinos, eles desconheciam completamente a associação de figuras geométricas na propriedade da terra. Tanto que isso era um parâmetro para que os juzgados saibam, por exemplo, que você, que conhece tudo isso, você não é indígena. Você é um farsante e quer tentar se apropriar de terras indígenas. Então, tipo, tem isso materialmente. E não significa que as comunidades eram loucas, doidas, atrasadas, que não conheciam figuras geométricas. Quase toda a estrutura pré-colombiana são figuras geométricas em todo sentido, diferentes tamanhos, até tridimensionais. Só que a associação de propriedade fixa não faz parte das relações de produção delas. Você está me entendendo? Então, esse livro é posterior, já quando a comunidade luta pela apropriação colônia de terras. Eu não sei se você está. A comunidade própria luta com a apropriação de terras e ela tem que afirmar: essa terra é minha. Aí, por isso que no livro está assim. Então, a leitura antropológica tem que trazer isso. E olha aqui, eu não sei se eu li essas questões de uma análise antropológica, tá? É isso que eu estou te falando. Porque eu acho que é até. Então, mas é uma antropologia mais crítica. Mas, no geral, assim, ele se perde, se perde. E é perigoso porque, assim, a antropologia estar em função da mercantilização, eu acho que você deve conhecer, né? Até porque mesmo a gente estuda, né? A gente tem que comer, a gente tem que vender força de trabalho, então a gente tem que dar um produto que convenha o lucro para que a gente possa viver. Então, a antropologia não foge disso. Eu me refiro ao estudante, a antropologia tem que vender um produto, né? E isso são o que a gente lê, né? Nesse sentido. Beleza, Leandro. Olha, fantástica a sua explanação. Eu concordo com muitas coisas. Como eu disse, depois eu vou aprofundar aí com você na discussão. Se você quiser fazer mais uma consideração, fique à vontade e eu vou encerrar depois, que agora a gente também já está com um tempo mais avançado. Gostei muito da live, uma profundidade muito grande. Nós estamos aí conseguindo manter um ciclo de lives de um excelente conteúdo. Eu convido aí para quem assistiu assistir, se perdeu alguma vez, que tem no YouTube, no Instagram. E semana que vem, estamos aí de novo na terça-feira. Tá, eu acho assim que eu gostei bastante daquela proposta de pesquisa, né, para hoje. Eu percebi que existe um buraco gigante de dados
mas existem evidências também dos dados dos próprios liberais. A gente tem que ler os liberais, temos que ler, porque uma disputa não só de coerção, embora é uma disputa de materialidade, também é política, né? E política é uma questão de consciência, e uma questão que a gente tem que ler. Mas ler consenso crítico, claro, né? E eu acho que uma das coisas mais difíceis do Peru tem a ver com essa profunda ideologia de marketização da vida, marketização de todas as relações, da individualização, inclusive, entendeu? E somente... Isso eu trouxe também aqui do PBI, e a relação do PBI com todo esse problema social, porque, assim, o PBI é uma produção social coletiva de todo o Peru. Ela é, de fato, isso. E olha que a proposta liberal não nega isso. Ela diz explicitamente isso. Só que, assim, essa é a produção, não é? O PBI, como todo social. Mas e aí, quando chegam as crises, ou quando chegam os dividendos daquela riqueza, enquanto produção social, elas justificam por outros meios e não mais coletivos. E eles coletivizam, inclusive, essa ideologia. Eles colocam um problema individual, né? Então, é isso um problema que tem que ser batalhado, inclusive, na academia, na ciência, aliás. Eu tentei ser o mais científico possível, porque, assim, a realidade é a realidade, não é materialista. A realidade é uma só. A realidade é o que é. Então, a gente tem que demonstrar como é que é. Então, nesse senso, a gente tem que superar. Uma professora maravilhosa lá no Unila que ensina isso, a Marina. Então, ela explica muito bem que a gente tem que... A economia não conseguiu superar a sua formalidade. A ciência biológica conseguiu superar, a ciência astronômica conseguiu superar, a ciência física conseguiu superar todo o aparelho formal criado desde o início. Mas a economia não. E parece que a economia não consegue superar porque hoje eu estava pensando inclusive isso, porque é uma questão política, uma questão bem marcadamente de correlação de forças. Se a economia se permite superar a ciência econômica, a toda essa âmbito, além do formal, ela critica o sistema econômico atual. Então, isso a proposta. É assim como eu vejo, no caso, Marx, o marxismo, né? E agora eu me sinto, ou no caso, você pode fazer uma relação entre os marxistas e Copérnico, na época dele, onde ele demonstrava realmente a ciência astral, a ciência biológica, a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, embora aparentemente não seja. E quase a mesma relação. E ele foi punido, tal qual é punido. E foi punido por interesses políticos, por interesses de classe, entendeu? Por um confronto com a relação. Mesma coisa. Então, cientificamente falando, a gente precisa estudar a realidade com ela, e a realidade é uma só. Então, eu acho que a própria correlação de forças e a perspectiva de estudar mais as relações produtivas comunais vão nos permitir a nós mesmos, como trabalhadores urbanos, como estudantes acadêmicos, como científicos, superar. Mas sem as comunidades eu acho que não. Até porque o Brasil, eu às vezes gosto e não gosto daquela frase, o Brasil é um povo novo. É porque é um povo novo que é verdade, e não porque é um povo novo construído na aparência de branco, entendeu? Nesse sentido. Mas o povo novo, no sentido de recuperação das raízes negras, das raízes índias, etc., implica justamente ir na raiz dela. E o Brasil está também imerso naquilo. Eu acho que a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, tem muita potencialidade naquilo. Só estudar aquelas questões. Só queria falar isso, porque fiquei muito refletindo, muito questões assim. Além do que, aquela questão, porque assim, eu falo bastante com liberais, aí eles falam, uma ideologia, não é ideologia, é realidade. Só ver, eu tentei trazer dados da nossa realidade em conjunto. Só E isso. conseguiu, Leandro. Olha, muito obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.